Olá, vamos continuar aqui. Ontem acabou a bateria do celular, então eu vou tentar retomar agora de onde a gente tinha parado. Eu tinha parado ontem que eu estava falando, exatamente quando cortou o vídeo, dos nossos livros de história. Bom, eu sei que também os livros de história já mudaram muito, mas era muito comum um livro de história ter o contexto geral e uma parte final, contexto cultural. Ali, nesse contexto cultural, ficavam as artes, a filosofia. É claro que também os livros de história já mudaram muito. Qual que é a questão aí? Não é que uma disciplina está certa e a outra está errada, é que as disciplinas elas tratam às vezes da mesma coisa, do mesmo objeto, só que elas tratam desse objeto por métodos diferenciados. É isso que o Goldschmidt está dizendo. A história, ela tem um tipo de pergunta para o seu objeto, a filosofia tem outro tipo de pergunta para esse objeto. Essa é uma questão muito importante quando a gente lembra, por exemplo, que muitas vezes há aquele discurso de que no ensino médio a gente deve juntar as disciplinas, né? Enfim, foi todo um discurso que foi muito fundamentado o ano passado, né, 2019, 2018, 2019, e uma das melhores argumentações contra essa junção das disciplinas que eu ouvi era exatamente essa. As disciplinas tratam sim dos mesmos objetos: sociedade, a alma, as questões humanas, mas elas tratam desses objetos segundo formas e métodos diferenciados. Então são várias aberturas ao objeto que cada um dos métodos permitem. A filosofia, ela permite uma abertura ao objeto, ao seu objeto, que a história não permite. E a história, por sua vez, permite uma abertura ao objeto que a filosofia não permite ou não é próprio da filosofia. Então a questão não é o que é melhor ou o que é pior. É simplesmente mostrar, o que o Goldschmidt está tentando fazer, que existe uma especificidade da forma filosófica de se ler um texto. Existe uma especificidade, portanto, do fazer filosofia acadêmica, tal como a gente falou a aula passada. Então, continuando um pouco na nossa questão aqui, eu vou retomar um pouquinho tal que eu tinha falado antes. O método em questão, portanto, ressalta Goldschmidt, o método lógico de leitura de texto, e não cronológico, e não histórico, vem responder a um problema filosófico, portanto, que era aquele problema de qual é o núcleo rigoroso da filosofia, qual é a técnica da filosofia. E, portanto, vem pensar a historicidade intrínseca, ou seja, a historicidade que é da própria filosofia e que move a própria filosofia. E, nesse sentido, é que o Goldschmidt diz: a filosofia, ela não é sintoma, ela não é efeito, ela não é apenas uma espécie de objeto que é deduzido das questões factuais. A filosofia é explicitação e discurso. Gente, então, isso aqui é do vizinho, tá? A progressão, o método desses movimentos, diz Goldschmidt, da obra escrita a sua estrutura e efetua-se num tempo lógico. A interpretação consistirá em reaprender, conforme a intenção do autor, essa ordem por razões e em jamais separar as teses dos movimentos que as produzem. Ou seja, a tese do texto é a própria estrutura do texto. O texto desdobra as suas teses. Então você não pega uma tese de fora e aplica ao texto. Você não faz uma pergunta ao texto que o texto não estava preocupado em responder. A não ser que essa pergunta que o texto não está preocupado em responder tenha sido colocada, mesmo que o texto não perceba, pela própria estrutura do texto, como a gente vai ver. Então, isso que eu li está na página 140 do texto de vocês, tá? O ofício do intérprete, a ciência rigorosa da leitura e da escrita, é, portanto, esse método eminentemente filosófico, segundo Goldschmidt. O intérprete filosófico, portanto, não se coloca acima do sistema em relação ao filósofo. Ao invés de adotar primeiramente a atitude de discípulo, faz-se analista e ele afasta essa ideia de ser médico ou confessor de um texto. Enfim, então a gente não pergunta para o texto sobre aquilo que o texto não quis realmente explicitar. Essa leitura que está preocupada com os movimentos do texto, ela evita tentar pegar o autor sempre no contrapé, sempre pegar o autor por aquilo que ele deixou implícito. Num certo sentido, essa forma de leitura, que é uma forma que a gente às vezes assimila a uma noção de crítica
comum, então eu tenho uma leitura crítica, e a leitura crítica é sempre aquela leitura que, antes de tudo, se põe como uma recusa ao que está lendo. Então, primeiro eu vou colocar as minhas questões que são questões contemporâneas. Né? Esse tipo de leitura, que tenta pegar o autor no contrapé, por exemplo, o exemplo é clássico, enfim, eu vou ler os textos de Rousseau sobre educação, mas eu sei que Rousseau não foi um pai exemplar. Então, não ter sido um pai exemplar coloca em suspensão toda a obra sobre educação de Rousseau. Muito embora na obra, na estrutura da obra, essa questão de ter sido um bom pai ou um mau pai não aparece. Então eu não estou querendo fazer um julgamento que é da pessoa, Rousseau, imoral ainda por cima, né? Portanto, se você coloca sempre essa questão à frente do próprio texto, a gente cai um pouco na pura opinião histórica, nos sintomas, nos índices, né, enfim, destinados a uma desvalorização radical da filosofia, porque, evidentemente, todas as pessoas foram pessoas do seu tempo, e todas as pessoas, portanto, têm seus limites de pensamento. Portanto, todos os sistemas teriam sido já colocados entre parênteses. E essa questão, então eu vou pegar um exemplo que não está no texto, tá? Porque o texto vocês leram, evidentemente. Eu vou pegar uma questão, por exemplo, da estrutura lógica do texto, do Descartes, que é um texto que vocês vão trabalhar muito, por exemplo, o texto cartesiano das Meditações Metafísicas, no qual eu acho que é uma tópica filosófica, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Descartes chega a uma verdade clara e evidente, que é que penso, logo existo. Então, ele constrói no seu texto, pelo argumento do texto, como diz Martial Guerroux, pela ordem das razões do texto. Então, o texto vem encadeando esse argumento que eu estou seguindo, que a primeira verdade é penso, logo existo. Aí, Descartes tem que responder às objeções dos seus críticos. Um desses críticos, que é um crítico muito interessante, e óbvio que as objeções também são muito pertinentes, mas uma das objeções é uma objeção do Gassendi, que eu vou citar aqui para vocês. A proposição, aquele que pensa existe, constitui um prejuízo, ou seja, um juízo que tem alguma coisa prévia, portanto não é primeiro e não é claro e distinto. Há coisas que estão implicadas nesse juízo. Pois essa proposição se encontra antes daquela que vós pretendeis colocar como primeira dos juízos. Aquele que pensa existe, não se deduz de maneira alguma da verdade, da inteligibilidade e da certeza do vosso ponto arquimediano, eu existo, e menos ainda da sua própria base, eu penso. Ou seja, Gassendi diz, olha, essa sua primeira verdade não é exatamente uma primeira verdade, porque ela implica vários prejuízos, vários juízos anteriores. A resposta de Descartes a Gassendi objeta que não se está no momento da intuição da existência, penso logo existo, em um exercício lógico dialético, mas em um realismo do pensamento, anterior tanto à experiência quanto às abstrações filosóficas tradicionais da lógica, ou seja, na ordem das razões do texto. Se vocês lembrarem do texto do Descartes, ele suspende o nosso juízo em relação àquilo que nós conhecemos, vocês vão ler isso depois, tá? Ele suspende o nosso juízo em relação a tudo que nós conhecemos, inclusive em relação à lógica, tá suspensa lá, tá fora. Então, ou seja, na ordem das razões do texto, essa anterioridade lógica está suspensa. E a intuição existencial na ordem racional do texto, que o texto construiu, das meditações, é primeira. Gassendi pergunta, portanto, para Descartes, sobre algo que é um preconceito lógico, que está fora do texto, não está além do texto. Descartes vai dizer depois, né, quando você pergunta, quando você responde mais do que a pergunta, você, na verdade, responde errado, porque quando você responde mais do que a pergunta, coisas que não estão encadeadas logicamente são carreadas junto nessa resposta. E aí vai um monte de coisa que não estava encadeada na pergunta, junto na resposta, e eu não sei mais distinguir o que é certo, do que é errado, do que é correto, do que é bem argumentado, do que não é. Então é um pouco a questão do método cartesiano que a gente vai ver depois. Sobre o biografismo, que eu acho que é uma questão que vocês vão sempre retomar, volto a dizer,
É óbvio que há textos interessantíssimos sobre a biografia dos autores. Eu mesmo posso indicar aqui para vocês vários textos que eu gosto muito, entre eles um do Rousseau, né, que é do Jean Starobinski, que não é exatamente um texto biográfico, mas é um texto que elabora muitas questões biográficas. Então, há vários textos que são interessantíssimos nesse sentido e que, inclusive, têm iluminações filosóficas. Não estou dizendo que a biografia do autor está fora. Mas sobre o biografismo, voltando ao texto do Goldschmidt, é novamente como se a gente colocasse um contexto externo por sobre a obra, que a desqualifica em relação às causas do tempo vivido pelo narrador, pelo biógrafo. O biógrafo está fora do tempo do autor. Ou seja, o livro filosófico é um dado da vida como qualquer outro. Então eu vou pensar como o autor chegou a poder escrever esse livro e que ele está respondendo a uma questão psicológica. Pegando um outro autor, o Jean-Paul Sartre, ele entende como uma das formas de, essa forma biográfica, essa forma de cobrar moralmente do autor, uma das formas mais sutis, mais perigosas de neutralizar o poder desestruturador da filosofia e da própria literatura. Em O que é literatura, Sartre escreve assim: curtidas, refinadas, quimicamente tratadas, elas fornecem aos seus compradores, as biografias e esses textos, a oportunidade de consagrar à cultura da subjetividade algum momento de uma vida inteiramente voltada para o exterior. Pode-se utilizá-la sem perigo. Então eu posso ler um texto, só que ela está curtida já nesse aspecto biográfico. Pode-se utilizá-la sem perigo. Então eu posso ler a filosofia sem nenhum perigo. Quem levará a sério o ceticismo de Montaigne, já que o autor dos ensaios sentiu medo quando a peste devastava Bordeaux? Então eu leio aquilo e falo, mas ele teve medo também, então isso aqui não é nada. E o humanismo de Rousseau, sabendo que Jean-Jacques Rousseau, colocou seus filhos em um orfanato? Então, esse humanismo aqui não é nada, ele é como eu, ele é como todo mundo, ele pôs o filho no orfanato também, enfim. E as estranhas revelações de Silvia, que é uma personagem literária, uma vez que Nerval era louco. Então, o fim último dessa culinária fúnebre biográfica será atingido e o leitor, repousando seu livro, poderá exclamar com a alma tranquila: tudo isso não passa de literatura. E, enfim, todos os homens são como eu. A culinária fúnebre do biografismo destitui as obras de sua potência transformadora, ao desconfiar antes do homem de carne e osso, por trás do texto, o que nos aproxima deles e, ao mesmo tempo, rebaixa a estrutura potencial da transformação da obra em uma verdade vivida. Então, e ele se aproxima, o leitor se aproxima de nós. É por isso que a gente gosta de biografia. A gente vai falar assim, eu tenho tantos anos, o que o autor estava fazendo quando tinha esse ano? Aí você lê esses anos. Tal. Aí você se encontra um pouco com esse autor. É humano, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, isso faz, segundo Sartre, que as obras sejam colocadas em segundo plano, porque, afinal de contas, elas são apenas um delírio de um homem como nós, e tudo sempre será igual. Isso a gente vai ver depois na Nicole Lorat, como a ideia do homem eterno e da verdade eterna. Tudo sempre foi assim. Os livros são só um delíriozinho que acontece ali num canto, mas eles não modificam nada, porque há um homem eterno, uma verdade eterna, as coisas sempre foram assim e, portanto, elas sempre serão. Vocês já conhecem esse tipo de argumentação. Voltando a Goldschmidt, os textos filosóficos devem, portanto, ser lidos filosoficamente. Ele usa uma palavra, a ucronia. Depois vocês vão ver que a Nicole Lorat, ela recupera uma outra palavra do Jacques Rancière, que vocês já conhecem da primeira aula, que é acronia. Acronia é fora do tempo. Ucronia é também não tempo, né? U de não, de utopia, né? U, não lugar. Ucronia não tempo. Então os textos filosoficamente lidos, eles são todos contemporâneos, tá? Então eu leio Platão, não como um homem de Atenas, não só, tá? Porque a gente vai ver exatamente que a Nicole vai falar disso, mas também como um homem que está falando comigo. E aí a gente vai ver um pouco quais são os problemas que essa questão do Goldschmidt põe, tá? Enfim, os problemas dos vários sistemas. Então se há uma verdade ou se há várias verdades, e se há várias verdades, o que acontece com os vários sistemas. Mas a questão desse texto é a da leitura lógica. A leitura lógica é a leitura do texto.
Então é a leitura do texto enquanto texto, que é um pouco os exercícios que a gente vai fazer no Moodle, que a gente está fazendo agora de leitura estrutural, leitura analítica, leitura exegética, chamem como vocês quiserem, mas é a leitura do texto como texto, primeiro, tá? Como aquilo que vai permitir que eu entre na verdade deste texto. É por isso que o Goldschmidt diz, a verdade não está fora do texto, ela é construída pelo texto. Guardadas as relações, aí o Walter Benjamin vai falar a mesma coisa no prefácio de um livro muito lindo, que chama A Origem do Drama Barroco Alemão. Ele vai dizer que a verdade, ela não voa de fora para dentro, ela na verdade é construída de dentro para fora, né? Então não é uma rede, o texto não é uma rede que agarra a verdade como se ela fosse uma espécie de peixe que eu estou pescando no mundo. Essa rede, ela constrói por sua própria argumentação essa ordem da verdade. E agora eu vou passar rapidamente, tá? Porque isso aqui já é a coda final de uma aula que já aconteceu, ao texto da Nicole O'Hara. Vocês viram que eu já citei esse texto várias vezes, tá? Eu acho um texto muito bonito. Só para salvar um pouco a metodologia da história, a Nicole é uma historiadora da antiguidade. Ela vai citar aqui vários autores com os quais vocês vão se haver durante o seu curso, porque a gente também lê historiadores, não estou dizendo que é radical essa questão, nada aqui é radical, tudo a gente está tentando colocar numa espécie de contexto argumentativo. O que ela vai dizer, então, no texto, nesse elogio do anacronismo, que é o capítulo final desse livro, A Tragédia de Atenas, é que o anacronismo, ela diz, eu cito na página 188, é o fantasma que assombra o historiador, o pecado capital contra o método, cujo nome basta para construir uma acusação infamante, acusação, afinal, de não ser historiador, pois se manipulam o tempo e as épocas de modo errado. O historiador, de modo geral, também evita cuidadosamente importar conceitos que sua época de referência não terá conhecido e mais ainda fazer comparações, por princípio indevidas, entre duas conjunturas que os séculos separam. Então isso é um princípio metodológico. Nós também vamos utilizar, tá? Enfim, a gente não pergunta para o autor coisas que o autor sequer poderia ter perguntado porque não era do tempo histórico dele. Aquilo que a gente viu no Pierre Menard, ser cristão na época de Cervantes não é ser cristão na época de Pierre Menard, de jeito nenhum. Portanto, essa questão do historiador, ela se põe em dois limites também, diz a Nicole. O historiador que não respeita esse poder, esse limite do anacronismo, ele pode fazer política ou fazer jornalismo, mas não história. Que é as nossas duas grandes questões também, né? Até que ponto, aquilo que a gente, voltando um pouco às revistas ilustradas, a gente está fazendo algo que é ciência em sentido rigoroso. Né? Aí ela retorna, a Nicole, a um de seus mestres, que é o Jean-Pierre Vernant, que era um homem que sim tinha preocupações políticas e sim escreveu um livro que, sendo grego, falando grego, ele tem uma preocupação política da época de Jean-Pierre Vernant, que é um livrinho maravilhoso que chama As Origens do Pensamento Grego. Esse livro, que é um livro que vai pôr muitas questões para nosso estudo da Grécia Antiga posteriormente, que a Nicole vai citar, ele tem como preocupação, na verdade, pensar, sim, a época em que ele foi escrito. Só que Jean-Pierre vai colocar exatamente essa questão. Para salvar o meu tempo histórico, é preciso separá-lo dessa sua origem grega. E aí eu cito novamente a Nicole. Admitamos, na página 190, admitamos que nas décadas de 50 e 60 era preciso lutar como marxista, como Vernant era marxista, contra o humanismo do homem eterno, que graçava na época nos estudos clássicos. Qual é o problema do homem eterno? Acabei de falar para vocês. O homem eterno, a verdade eterna, é um jargão conservador. Em que sentido? No sentido de que, se é eterno, sempre foi assim, e todas as mudanças, como o marxista Vernant está pensando nisso, são, portanto, ilusórias, utópicas, porque o homem sempre foi assim, o comércio sempre foi assim, o capital sempre foi assim. Essa é uma questão, portanto, porque era preciso politicamente separar a política da Grécia Antiga e separar esse homem antigo do homem moderno. A razão moderna da razão antiga, por exemplo, que é a grande separação que o Vernant vai fazer na origem do pensamento grego.
Por conseguinte, continua a Nicole, a psicologia humana, ou melhor, o homem interior, dependia estritamente de um tempo, ou antes de uma conjuntura ou de um contexto. Era determinado por condições indissociavelmente materiais, sociais e culturais. Ou seja, estava lançada as bases para o que depois vai se chamar, posteriormente, de antropologia da Grécia Antiga. Ou seja, eu estudo a Grécia Antiga não mais como um milagre, não mais como a nossa herança, a nossa anterioridade, aquilo que fundou a nossa filosofia, mas sim como radicalmente outra. É por isso, diz a Nicole, que muitas palavras gregas passaram a ser intraduzíveis, né? Vocês vão ver várias, meson, peitó, aletheia ou aletheia, várias palavras que a gente vai trabalhar. Vocês vão ouvir falar muitas vezes nos cursos de vocês. Não é um mero dado de erudição, esse dado é político, é científico, porque essas palavras realmente elas colocam limites de uma língua a outra. Só que, ótimo, fizemos essa análise, a Nicole concorda, a Nicole foi aluna do Vernon. Ela sabe que o homem eterno é um perigo, que pensar assim é dar uma vazão a um conservadorismo enorme, é pensar, como Sartre diz, uma culinária fúnebre, já que todo mundo errou. Toda a filosofia, na verdade, é só um brilho social. Se falava aqui no Brasil, né, a literatura é o sorriso da sociedade, né? Então é o sorriso da sociedade que vai continuar sendo sempre a mesma, porque o homem é eterno e todas as relações do homem interior já estão dadas. O que a Nicole vai dizer? Sim, mas é preciso usar de um anacronismo para ir à Grécia Antiga. Ela diz na página 194. Sob a condição de que o historiador assuma o risco de fazer justamente o seu objeto grego perguntas que não sejam gregas. Como? Aquilo que eu falei que é um grande perigo. De que ele aceite submeter o seu material antigo a interrogações que os antigos não fizeram, ou ao menos não formularam, ou melhor, não consideraram como tais. Então é preciso como ela vai dizer, um uso controlado, cientificamente controlado, do anacronismo, que eu acho que o filósofo faz. E aí ela vai citar, portanto, a questão da democracia na Grécia Antiga. Aliás, todo o livro é sobre isso, tá? Vale muito a pena ler, tá? A Tragédia de Atenas. Tá? É um livro extremamente filosófico. Ela vai então citar, ela vai pegar 2 textos do século V, que vão falar da democracia ateniense. É verdade que em Atenas, eu cito o texto do século V, os pobres e o povo gozam de mais vantagens do que os nobres e os ricos, e a razão disso é que o povo que põe em marcha os navios e que dá à cidade seu poder. Isso posto, parece justo que todos tenham parte nas magistraturas, e que a palavra seja concedida a todo cidadão que a peça. Para nós, isso é ponto pacífico. A gente fala, nossa, concordo plenamente. Só que, segundo o mesmo documento, há pessoas que se surpreendem que os atenienses sempre favoreçam mais os maus, os pobres, e os homens do povo, que os bons. É justamente nisso que aparece sua aptidão em manter o poder do povo. Ou seja, essa frase mostra que para um ateniense, para o homem que escreveu esse texto, essa condição dos maus e dos bons é uma condição negativa. A democracia é dar a palavra aos maus, não aos melhores, não aos aristócratas. Não é aristocracia, não é um poder que vem do melhor, mas um poder que se distribui para o povo, porque mantém o poder do povo. E aí a Nicole recupera essa questão da palavra democracia, que eu falei para vocês, que está na página 199. Ora, o que acontece, e que nada resolve, é que a preocupação chega ao auge no enunciado da palavra democracia, ou democracia, né? Quando é um democrata ateniense que a emprega, como se o demos não assumisse ter obtido a vitória e ocupar o poder, pois ao mesmo tempo será necessário reconhecer que não é a totalidade. Por quê? Porque democratos não é monarqué ou oligarqué. Oligarqué é o arqué, o poder do oligarca. Monarqué é o arqué de uma pessoa, do rei. Democratos, não demoarqué, é sempre a partilha, porque kratos é luta. Portanto, a democracia, ela nunca se transforma em arquia, né? Que é o que ela continua dizendo aqui. É preciso, pois, concordar com a análise proposta por alguns linguistas que, em razão da formação da palavra, anormal em vocabulário político que antes da sua aparição,
parecia conhecer apenas compostos em hierarquia, monarquia, oligarquia, em que o poder é designado de um modo neutro. Portanto, oligarquia, monarquia não é Kratos, não é aquele que ganhou o poder, né? Surge que democracia foi inicialmente algo que como um apelido pejorativo, muito pejorativo, forjado pelos adversários do regime, que finalmente se tornou seu nome. E aí ela vai dizer que há, a partir do século IV, autores moderados que invertem o uso da palavra democracia, que esquecem que a democracia carrega em si exatamente esse embate e transformam democracia na palavra tal como nós a recebemos. Que ela diz isso tudo isso é história. E percebam, fazendo perguntas que são nossas, a palavra democracia, ela encontra esses elementos. E ela vai dizer, isso talvez signifique, na página 200, simplesmente esquecer o Kratos, o embate, o desafio, a luta, a conquista do povo, né, como componente da democracia. Pois então começa o processo de apagamento do sentido da palavra. E então, no século IV, os autores moderados, Isócrates, por exemplo, empregam democracia como termo genérico de todo o regime político temperado. Tem início um esquecimento. E é exatamente a questão que ela vai recuperar aqui no final do texto. Por que a pergunta anacrônica, a palavra democracia, ela pode recuperar inclusive esses elementos históricos da palavra democracia. E aí ela traz novamente para o tempo do Jean-Pierre Vernant e para um tempo mais próximo dela. Ela vai dizer assim, o povo que venceu na democracia, para se tornar arqué, para se tornar um todo novamente, ele tem que esquecer a disputa em que ele se empenhou. Ele tem que esquecer, portanto, que foi ele que roubou esse poder com as próprias mãos, à custa de muito sangue. E isso tem que ser esquecer, portanto, a tirania que estava antes, para que nós novamente nos unamos numa ideia de arqué. Vocês já estão percebendo que isso é politicamente muito próximo do que a gente está vivendo. A gente diz, precisamos escapar da polarização. Mas escapar da polarização não pode significar esquecer os embates dessa polarização. Né? Enfim, não pode significar simplesmente passar por cima e vamos fazer um novo pacto. Sim, nós vamos fazer um novo pacto. Só que esse pacto se faz a partir de onde? E é essa questão que a Nicole diz, que foi esquecida durante a história, no próprio século IV. A palavra democracia passa a ser regime temperado. E esquece-se que democracia carregava essa questão da luta. E de que alguém tem que ceder, aquele que venceu, o demo, tem que ceder novamente para a arqué, para o poder. E ela diz isso falando, na verdade, de um tempo mais próximo dela, que é o tempo depois da final da Segunda Guerra, quando, para recuperar, vamos dizer assim, esse nacionalismo francês, para a França novamente se reestruturar, é preciso esquecer que a França colaborou com o nazismo, é preciso esquecer, portanto, tudo o que ocorreu, é preciso produzir uma espécie de anistia, e essa anistia se dá em relação a quem? Em relação àqueles que têm que perdoar, né? Enfim, aqueles que têm que aceitar, ok, foi errado, mas agora vamos novamente nos unir. E ela cita, nesse caso, um texto de Jules Isaac, né? Enfim, que é um historiador, que escreve, portanto, durante, vamos dizer assim, esse período francês, em 42, portanto, quando ele ainda não sabe o que vai acontecer, ele escreve sobre os oligarcas do século V em Atenas. E aí ela cita esse historiador. Não era possível ir mais longe na via da reconciliação e da pacificação. Com isto, a Assembleia se dispersou, alguns silenciosos e tremendo sobre a afronta, outros dominando com grande esforço a cólera que neles ardia. Onde desaparecem os oligarcas, lá deve-se deter nosso relato. Ele acaba o relato dos oligarcas, da queda dos oligarcas de Atenas, não na pacificação, mas sim no momento em que, na Assembleia, se dispersam os dois grupos e tudo fica em suspenso. Mas a Nicole continua. Mas ele, então, acrescenta isto, concluindo o livro
algo impressionante para quem conhece o fim da história da Segunda Guerra, que ele não conhecia. Quer dizer, das duas histórias, pois Isaac só conhecia então a ateniense. E aí ele continua. Isaac. Ao final dessa desconcertante história, a maldade de alguns, os bons, só teria sido superada pela clemência de outros, os maus, os pobres, enfim, que teriam ganhado da tirania, o Kratos da democracia. Depois disso, 2.344 anos se passaram. Escreva essas linhas finais em algum lugar da França, no que foi a França, sábado, 17 de outubro de 1942. Os bons continuam sendo injustos. Resta saber se os maus, os pobres, aqueles que foram dominados, serão tão magnânimos como foram os atenienses. E essa questão mostra como o elogio do anacronismo, quando se é historiador, não é para sugerir que você faça uma relação jornalística juntando todos os tempos, porque você cairia exatamente na questão do homem eterno, mas o anacronismo, quando se é historiador, senão para sugerir que no tempo cronológico da história seria preciso estar atento ou, pelo menos, conceder um lugar a todos os fenômenos de repetição, sem garantia de se obter alguma lição ou alguma experiência. Se tivesse de definir mais precisamente essa forma particular de anacronismo, que é a atenção ao repetitivo, afirmaria prontamente que se deve ser vista em confronto sistemático com as paixões e a relação com o poder. Então, eu fecho um pouco essa questão aqui. Vocês, na verdade, vão estudar esses autores no futuro. Eu só estou fazendo aqui uma espécie de apresentação do que vem pela frente, o estudo dos gregos, o estudo da filosofia antiga, o estudo da filosofia contemporânea, o estudo da filosofia política, como a Nicole propõe para a gente essa noção do anacronismo. Então, eu fecho aqui a segunda aula. Obrigada.